Assim, António, gostava de ouvir a sua opinião. Deixe-me só fazer este lançamento, claro. Que é o seguinte. Eu creio que é um ato de profunda coragem do Frederico Varandas este de enfrentar as claques. Por um lado. Por outro lado, os exemplos de clubes e de presidentes que enfrentaram as claques com sucesso, eles não fizeram coincidir essas guerras que patrocinaram com insucessos desportivos. Fizeram-no sempre, e estou a falar do Juan Laporta no Barcelona com os Moichonós, e já na vigência do Florentino, os Ultrasur no Real Madrid. Foram em contextos em que o clube estava a ganhar e as pessoas estavam satisfeitas. São diferentes. Em contextos como o que o Sporting vive, em que há esta contestação destas faixas, mas depois também não há um grande suporte, porque as pessoas realmente estão desiludidas, na melhor das hipóteses, com o andamento das coisas, é mais difícil. António? Olha, eu estava-vos a ouvir e, enfim, com algumas aspas, mas não estava a ouvir com aspas todas. Aquilo que eu vou dizer é aspas, não é? Eu, se fosse, por acaso, presidente de um clube, ou de um grande, neste momento estaria a felicitar o presidente do Sporting Clube de Portugal. Era um ato de muita coragem, era um ato de grande simbolismo e era um ato de grande congregação, não é? São três coisas que o futebol em Portugal precisa, notoriamente. Tenho pessoas com quem às vezes falo nestes dias, às vezes um pouco mais levemente, ligeiramente, mais brincadeira, não é? Que gozam, ficam contentes, usufruem desta situação do Sporting, das claques, não é? Primeiro, não enxergam que nos nossos clubes, neste caso no meu, isto pode estar ao virar da esquina também, não é? Basta começar a perder, não é? É o primeiro ponto, não é? Depois, há algumas medidas que eu eventualmente penso que podem ser tomadas. Eu estou de acordo que o Estado deveria ter aqui um papel assinalável. Sabe que acabou de aprovar a legislação em relação a esta matéria que, a ser implementada, resolve boa parte dos problemas. Não é má legislação, sem dúvida. Se tiverem a coragem de a implementar, se não for só como outras que já houve de papel passado, poderá ter uma utilidade muito... O problema é esse, é que essas leis não passam de um conjunto mais ou menos romântico da vontade política, que também é importante, mas por si não resolve o problema. Eu acho que a primeira questão tem que ser desde logo ao nível dos clubes, não é? Por exemplo, neste caso, eu não sei o que é que aconteceu, a não ser aquilo que li por alto e vi na comunicação social, mas vi até nas imagens na televisão com impropérios, que é uma... Aliás, deixa-me dizer, quando as pessoas precisam de caluniar outros, de impropérios, de violência verbal e não só, como referiu, não é? É porque não têm argumentos racionais, não é? Emocionalizam as questões e depois a isso se juntam a má educação, algum vandalismo mental até, não é? E da expressão que é bastante negativo. Mas dizia eu que, por exemplo, neste caso do Sporting, estas pessoas podem ser identificadas, algumas delas, não é? E o próprio Sporting impedia essas pessoas de voltar ao estádio. Claro. Quer dizer, alterem. Eu falo de Sporting como podia estar a falar de um clube. Atenção, porque aquilo que eu defendo neste caso para o Sporting é o que eu defenderia ainda com mais convicção se isso acontecer ou vier a acontecer algum dia no meu clube, não é? Quem impede um ex-presidente de falar numa Assembleia Geral? Quem dá impropérios e violência e parte de vidro a um dirigente que foi eleito pelos sócios da instituição?
sem prejuízo, as pessoas têm direito, direito ao seu descontentamento, ao seu protesto, à sua... O Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting abriu o processo, procedimentos disciplinares contra os associados que tiveram abusos de linguagem na Assembleia Geral. Foi no Na Assembleia Geral, sim. E os outros da bancada, como diz o António? Pois, aí é mais difícil. Mas aqueles levaram ao púlpito as ofensas da bancada. São todos conhecidos, não é? Mas quero ouvir deixa-me ser mauzinho. Já que, como não disse, o Sérgio disse, na Inglaterra resolveram-se alguns dos problemas, indo os meninos para a esquadra. Aqui não é, o Estado não faz nada e não os põe na esquadra, e em alguns casos até não há razão para os pôr na esquadra, é porque é de outra natureza a violação de princípios éticos, princípios comportamentais. O Sport pode impedi-los, pode retirar direitos de acordo com os estatutos. A nova legislação que muita gente, algumas pessoas entendem ser inclusivamente inconstitucional, prevê a criação de um cartão de adepto da filiação com todos os dados para poder aceder aos sítios das claques onde responderá pelos seus atos. Isto parece-me básico. Há quem não veja assim, há quem entenda que é uma violação às liberdades individuais. Eu francamente não vejo assim. Mais violação às liberdades individuais é um dirigente de Sport que apanhar uma pedrada no carro. Pois, aí ninguém já fala. É chamarem os nomes mais violentos de indignidade a um dirigente, a um presidente eleito pelo Sporting. Neste caso, o presidente não tem pedido de reforço policial e essa foi para ser lá. Exato, e foi por isso que o Dr. Dias da Cunha se demitiu. Quando se demitiu, porque passou por apertos inomináveis, então mais uma pessoa com o cuidado que o Dr. Dias da Cunha tinha, na descida de lá do camarote para a porta 1. Mas sabe, José Manel... E chegou cá abaixo e disse assim, adeusinho, até o meu regresso. Mas sabe qual é a razão destes problemas também? Porque ninguém o diz. Ninguém o diz, mas eu digo. Eu candidatei-me em 2006. Mas já antes disso, havia beijos na boca entre os dirigentes do Sporting e as claques. Claro. Aliás, mas eu falei do criador e da criatura. Repare bem. O criador sabe quem é e porquê. Eu não sou contra os acordos com as claques. Eu deixava, era muito bem esclarecido um princípio. Aqui, quem manda sou eu. Mas, Sérgio, há aqui um elemento histórico relativamente recente, não é? É que há um presidente do Sporting que, pelo menos visto de fora, se aguentou e procurou tomar todos os componentes do poder, depois de ter feito um pacto com os claques. Parece-me relativamente evidente. Mas todos os antecessores não foram tão longe, mas não andaram muito longe. Está bem, ok. Nomeadamente, mas este caso foi... Eu conheço... Não, mas neste caso houve um completo trade-off. Sim. Mas eu conheço um vice-presidente que mal tomou posse, a primeira coisa que fez... foi meter-se no carrinho, atravessar a ponte e ir à casa do líder da claque, segundo as palavras dele, ao beijamão. Não, mas sim, isso percebe-se num contexto. Agora, quando depois a realidade extravasa para este tipo de comportamentos, e depois há aqui outro aspecto. Nós temos que encontrar a explicação porque é que isto acontece. Isto não acontece de geração espontânea. Mas isto foi feito e foi alimentado. Tu tocaste no ponto. Há um criador e há uma criatura. As guardas pretorianas no tempo das Assembleias Gerais decisivas. Exatamente. Tu tocaste, há um criador e há uma criatura. Isto que há pouco citei mostra que as claques são verdadeiras corporações dentro dos clubes. Sim. E com tudo isso que envolve de aspecto negativo. Quer dizer, acham-se donos são uma espécie é evidentemente um elemento de força que acha que manda no clube. É uma guarda pretoriana, como o Zé disse. Isto tem uma componente profundamente antidemocrática na vida destas instituições. Mas eu até lhe vou dar uma componente, pegando até na ideia que eu acho que é feliz do Zé, quando o Zé diz é uma guarda pretoriana, é isso mesmo, e tem esse sentido, e é criada com esse espírito. Eu vou-lhe dar um outro sentido, se calhar mais emotivo. Não foi criada com esse espírito. Não, isso está a falar dos vapores do Reu. Exatamente. Está a falar não, mas eu não estou a falar dessa. Pronto, eu estou a falar destas. Pronto. E falando destas, isto faz-me lembrar uma ideia muito curiosa, com alguma poesia dura, se calhar, do Galeano, em que o Galeano dizia que o fanático no futebol é o adepto no manicômio.
que eu acho que é uma frase genial. No futebol é o adepto no manicômio. É um adepto no manicômio. O Eduardo Galeano. Sim. E eu acrescento-lhe, e quando estávamos agora aqui a falar nisso, eu lembrei-me da frase para lhe acrescentar um ponto. Portanto, o que eu digo, o Galeano diz que o fanático no futebol é o adepto no manicômio, e eu digo que o pior do que esse adepto no futebol, que é do que esse fanático no futebol, que é o adepto no manicômio, é o adepto selvagem no futebol que vive no manicômio. E normalmente o espírito das claques vai sendo cada vez mais esse. O espírito do adepto selvagem que vive num manicômio. Mas para isso... E, portanto... Mas depois é um manicômio um bocadinho perverso. Porque outros valores se levantam e muito dinheiro corre pelas claques. E muito negócio é feito pelas claques. Essa é outra questão. E essa, se calhar, é a questão que leva a que haja mais problemas. Porque, nesta altura, com a decisão da direção do Sporting... Que é de aplaudir, que é estão a ir ao bolso a muita gente que estava habituada exatamente. Mas tu tocas no ponto. A receber e a fazer negócio. Pois. Tu tocas no ponto. Tu, se estiveres... No Sporting e não sou. Pois, claro. E não só. Mas deixa-me dizer um ponto que... há pouco o Sérgio também referiu, antes do programa tínhamos falado nisso, né? Além de mais, há aqui um desajustamento completo entre um clube de emoções e de bate-papo desta maneira e uma sociedade com acionistas. Não é? Que é um problema que, enfim, que tem que ser minimamente dilucidado, não é? E há outro ponto. Mas o António é acionista. O António tem ações do Benfica. Diga? O António tem ações do Benfica. Neste momento não tenho. Mas teve. E quando as comprou, foi para ganhar dinheiro? Não, foi para ajudar o Sporting. Foi para ajudar. No caso do Benfica. E, portanto, logo de base, a lógica das sociedades desportivas foi na altura. Nunca foi de... Há início, mas agora já há sócios, por exemplo, no Sporting há sócios, como é que se diz? Qualificados, que é a expressão da lei, qualificados. São sócios investidores para ganhar dinheiro. Está bem, ok, certo. E para arriscar, investidor quer dizer que sim, exatamente. Compraram ações através de fundos, inclusivamente. E, portanto, tem direito, como o direito patrimonial, a procurar, quer dizer, que a sua ação não seja propriamente vandalizada no seu valor, que pode ser maior ou menor, por atos desta barbárie, claro. Não é? E quando o Zé colocou a questão, e bem, antes de passar de que eu direi, vou voltar ao Galeano para dizer, quando o Zé coloca a questão neste ponto, e eu agora vou utilizar as palavras minhas que não foram a dele, em que estamos perante adeptos selvagens no manicômio, não podemos deixar que eles vivam no manicômio ou que queiram fazer fora do manicômio aquilo que lhes apetece fazer. Não podem, do meu ponto de vista, viver impunes e viver de privilégios. E o grande problema do futebol é esse. Eles vivem como se estivessem num manicômio, impunes e privilégios, prejudicando aquilo que é o lado bom da essência. Exatamente, que é o lado bom da essência. Há outra questão dos adeptos. Como é que diz a expressão? Qual? Os adeptos... O adepto no futebol é o fanático no futebol é o adepto no manicômio. Pois, o adepto no manicômio. O problema hoje, que hiperboliza esta questão, e que eu abomino, estou a dar a minha opinião pessoal, não é? Como é óbvio, é a propaganda que eles têm, é como o terrorismo, com todas as vidas distantes, com todas as vidas distantes. O terrorismo vive da publicidade e da banalização do medo, que é exatamente o que também acontece aqui. E da difusão do mal. Sim, e da difusão do mal, hoje, se nós fizermos uma coisa bem feita, não é notícia. E, portanto, nós temos canais, neste momento, em Portugal, de televisão, é preciso que se diga, não é? E não é um. Pois não, é São todos, quase todos, os canais, no sentido mais generalista do termo, não é? Que repetem à exaustão, ad nauseam. Por exemplo, esta coisa dos impropérios... eu, agora, nestes dias, fazendo o Zé, estava sempre a ver aquelas imagens, aliás, com a conivência das novas tecnologias, porque hoje pode-se filmar tudo, não é? Qualquer um de nós com o telemóvel filma tudo.
por exemplo, custa-me ver, como vejo no Sporting, como também já vi no Porto, como vejo no Benfica, não é? A seguir a um jogo em que se empata, ou que se perde, ou correu mal, ou outra coisa qualquer, a equipa chega às 3 da manhã ao estádio para os jogadores irem para o seu carro, estão lá 20, eles próprios dizem, os jornalistas, 20, 25, 30 pessoas. Mas mais grave do que isso, estão lá 30... diretos, e tem diretos. Era isso que eu ia dizer, doutor. Estão lá 30 pessoas e estão lá 30 jornalistas a filmar as 30 pessoas. Quase mais jornalistas que as pessoas. Portanto, isto está envolvido numa teia de tal maneira brutal, porque os propagandeados são os infratores, porque os meios são poderosos, não apenas a nível das redes sociais, mas das redes mais formais de comunicação, e porque hoje em dia a notícia não tem a ver com o bem, tem a ver com o mal. E tudo isto junto é uma coisa absolutamente tenebrosa. A notícia... Tenebrosa. É tenebrosa no sentido, estou a dizer tenebrosa, digo eu, até para dentro de mim, porque eu não sou capaz de encontrar a solução. Não sou capaz, não é de encontrar, de delinear uma solução. Eu estou farto de dizer isto. Eu tenho repetido nesta matéria, tenho repetido e de que maneira, mas é assim. Problema sério tiveram os ingleses. Claro. E não resolveram. Resolveram isso de que maneira. Não, estou a dizer, não sou capaz de nomear. Isto é uma brincadeira de crianças. É uma brincadeira de crianças, mas se não resolvemos, corremos um risco de um dia cairmos naquilo que foi a tragédia dos ingleses. Mas como é que isso se resolve? Olhem para a Inglaterra, olhem para a senhora Thatcher na altura, e olhem para a forma corajosa como pegaram o touro do Eisel pelos cornos. Claro. Mas o Vítor Serpa, na fase final do artigo... Precisa ver Eisel. Claro. O facto de ter havido Alcochete, isso é verdade. Que as pessoas ainda não se aperceberam. O Vítor hoje, falei a propósito de um acórdão da relação, mas eu penso que tem que ser entendida esta expressão do Vítor de uma forma mais ampla, abarcando todo o espectro do futebol nacional, que é a relativização da censurabilidade. Sim. Não há censurabilidade porque é futebol. Sim, exatamente. Sim, claro, não pode ser. Claro. Então isto é uma área como outra qualquer. Então vamos criar aqui uma exceção negativa para o futebol. É a legitimização completamente abrupta e, eu diria, torpe do fanático adepto no manicômio. Pois. Portanto, como é o adepto no manicômio, pode fazer tudo e pode dizer tudo. Mas olha que não é só no futebol. Eu acho que quando isto aqui parte de uma sentença da relação... Eu permito-me, nunca ouvi isso muito bem. Mas vou dizer aqui uma coisa que me marcou, sabe? Quando estive na política, quando fui ministro, por exemplo. E marcou-me de tal maneira que foi uma espécie ao mesmo tempo de vacina, não é? Eu era ministro do Trabalho. E apresentei, para uns bem, para outros mal, mas pelo menos creio com alguma coragem, a primeira versão do Código de Trabalho. Não é perfeitamente. E no manifestódromo, que é à volta do Ministério do Trabalho, da Praça de Londres. É de minha casa. Exatamente. E não só, não é? Nas manifestações todas de uma organização que não é preciso dizer qual é, não interessa agora isso para o efeito, não é? De natureza sindical, o letreiro que aparecia mais é Bagão Ladrão. Pá. E eu resolvi queixar-me junto do Ministério Público. Claro. Foi arquivado. Diz que era uma coisa absolutamente banal. Política, Quer dizer, chamarem-me ladrão era política. É absolutamente banal. Pá. É como aqui. Pá. É a relativização. E, portanto, eu disse, mas eu cheguei a casa e disse à minha família: então, mas chamam-me ladrão, eu tenho que me rir, tenho que bater palmas, tenho que dormir como se nada acontecesse. Se eu fosse ladrão, tudo bem, quer dizer. Agora, mas a pessoa... é que isto, a certa altura, é desmoralizador para a ideia do bem, para a ideia dos princípios fundamentais que devem reger uma vida em sociedade, seja no futebol, seja na empresa, seja no jornalismo, seja na política, seja na igreja, seja onde for. Tal e qual. É o sentido filosófico da banalização do mal. Então, aí percebe-se, não é? E é a trivialização do comportamento mal. E pior do que a banalização do mal é a legitimização do mal. E eu acho que esta é
que é a questão das claques está um bocadinho. Deixa-me trazer já a conversa para um porque ponto. uma coisa era, deixa só terminar. Sim. Eu tive também dessas, sei lá, é incompetente, nos cartazes. Isso são coisas. Isso é noutro plano, não é? Sim. O Código de Trabalho é uma forma de roubar os trabalhadores. Aquelas coisas que, pronto, que se dizem uns bem, outros mal, que cada um faz. Agora, aqui não era. O homem é ladrão. Sim. Uma coisa é o questionarem os valores, outra coisa é atacar o caráter. Atacar o caráter, a pessoa em si. Não há princípios. Podem-me chamar burro, incompetente, coisas que não são de caráter. Questionar o valor. Que são da minha pessoa. Questionar o valor ou questionar a atitude. Pode ser mais, posso não sei o quê. Podem-me chamar... Agora... A outra, não, mas isto é como aqui, quer dizer, como aqui. Pode-se chamar tudo, este acórdão que aliás é absolutamente... o acórdão da relação ainda. É o acórdão da relação, é absolutamente... qualquer dia é tudo permitido. Eu não sei, olha, falta-me os adjetivos. Mas pior do que isso, ainda bem que fala nisso. Pior do que isso o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem ainda é pior. Posso lhe dar uma dica? Pois é. Não, isto então a correção política aí para funcionar. Doutor, vou-lhe dar uma sugestão. Como não quis adjetivar, eu diria que é um acordo fanático, dentro daquela frase do Galeano. Não, mas diga uma coisa.